Fala pessoal do YouTube, vamos lá. Começando aí a análise dos papéis para a gente ficar de olho na semana. Temos, né, na tela o Ibov, que chegou no alvo de FIBO, o alvo do pivô de alta que começou lá em março, confirmou em abril, chegou então na sexta-feira no primeiro, na verdade no alvo de 100% já, né? Chegou no alvo, tá? Mas o caminho o gráfico está aberto para testar a máxima do ano, a região aqui dos 114.800. Beleza? Não tem muita coisa para fazer. Terceira alta na semana. Aliás, se a gente pegar esse 2xzinho aqui, é a quarta alta, né? Seguida aí, tá? Não quer dizer que tem que corrigir por causa disso. Não existe nenhuma regra na Bolsa de Valores que obrigue o papel a corrigir, ou um índice desse corrigir após 3 ou 4 semanas de alta. Pode subir mais 3 ou 4 sem problema, tá? A situação sempre tem alguma coisa para fazer nesse meio do caminho ou não. Tá, então acabei de gravar o vídeo pessoal do Telegram, né, exclusivo aí para quem tá lá no Telegram, eles me pedem as ações e eu gravo. E aí, passar alguma coisa para vocês que me chamou atenção. Natura, apesar de estar desenhando aqui um pivô de alta, para isso ser confirmado precisa romper os 15,80, né, 15,90 e tal, acabou deixando um 2 dias semana formando um topinho. Então, pelo papel vir de uma forte tendência de baixa, né, começou lá na metade de 2021, então a gente vai para uns 2 anos aí de tendência de baixa, eh, tem sim, né, uma possibilidade de reversão, mas a gente não pode esquecer que a tendência sempre tem mais força, então se perder aqui os 12,78, o papel confirmaria um topo no gráfico semanal que pode abrir uma correção não, né, a continuação do movimento baixista, testar os 10,40 e tal, quem sabe chegar no nosso próximo alvo que é 8,90, tá. A Vale formou um fundo aqui no gráfico semanal, no nosso suporte, né, então um papel que a gente vinha acompanhando já há algum tempo, escorregou certinho até o nosso alvo, deixou o fundo já na semana anterior, nessa nem confirmou nem anulou, então continua válido aí, papel que eu vou acompanhar essa semana com certeza. Bem de perto, tá? Aí temos a ES Brasil, que fez uma formação de topo na média de 200 no semanal, tá? Também um ponto bem interessante, né? Aí não é tanta resistência gráfica, é resistência por indicador, mas 200 semanas não é pouca coisa, então chama atenção, até pela esticada que deu, formando o topo aqui, é bem importante. Quem tiver comprado, pelo menos, eu colocaria meu stop a 11,99 e deixa ver, se romper, se voltar a subir, romper os 12,90, o próximo alvo seria os 13,80 por ali. Então, tem bastante para subir ainda, mas não pode dar bobeira, porque chegou num ponto bem importante. JBS, aí a gente tem uma formação de fundo, se a gente for pegar essas duas situações aqui, fundo duplo, um semanal, ó, pegando esse fundo aqui, ó, se a gente pegar o estocástico, olha como vem subindo, então seria uma divergência de alta também. Eu sei que são fundos muito próximos, normalmente, pela literatura, a gente não considera isso como um padrão de fundo duplo. Na prática, sim. O que me incomoda muito pensar numa compra dessa é, primeiro, sexta-feira fechou na máxima, máxima do dia, máxima da semana. É muito fácil só confirmar esse fundo na segunda-feira e voltar a cair, então isso me incomoda um pouco, por isso que eu não penso em comprar. E outra situação é que não tem uma boa relação de risco-retorno, porque tem um stop grande, em relação à primeira resistência aqui, por isso eu fico de fora, apesar de gostar bastante desse padrão. E outra, né, veio buscar o meu alvo gráfico aqui, que eu tinha traçado uma linha bastante tempo atrás, veio buscar esse ponto e aqui então formando esse padrão de fundo duplo. Multi 3 também está numa região de resistência importante, aqui é resistência gráfica bem importante, topo nessa mesma região, então pode abrir uma correção aqui do movimento. Não acho legal pensar na venda, mas eu quis trazer para mostrar para vocês aí a formação, tá? É um caixote, né, recente aqui, o segundo topo nessa região. Primeiro, precisa confirmar ele, né? E eu não vejo uma boa relação de risco-retorno para pensar na venda, tá? Qualquer forma, assim, ó, tem 5,7 de risco e 4,5 de alvo, então eu não vendo. Mas é importante também para quem tiver comprado, às vezes não fez parcial ainda, apertar um pouquinho o stop da parcial para
para pegar, tá? E aí a gente tem a TIM, que também chegou em alvo de FIBO, do pivô de alta do gráfico diário, e deixou um sinal de topo na semana passada. Acabou que ficou bem esticado, nem confirmou essa semana, e nessa semana também deixou aqui uma formação de sidebar, o que pode também, né, ainda confirmar esse topo, tem 5,9, aqui já tem uma relação de risco-retorno um pouquinho melhor, e acredito que o papel possa corrigir, nem que seja para formar um fundo daqui a algumas semanas e voltar a subir. E o último que a gente tem nessa lista aqui é a Agro 3 que também vem deixando um sinalzinho de fundo duplo aqui no gráfico semanal. 23,99 foi aí então a máxima da semana, né? Então rompendo isso. Só que da mesma forma que JBS, eu não vejo uma boa relação de risco-retorno para essa compra. Até cheguei a traçar aqui as linhas, mas não gostei. Então, principalmente pelo semanal, não quero fazer nada aí, tá bom? É isso. Se a gente for pegar aqui mercado americano, ó, dando continuação ao movimento de alta, tinha formado um topo no semanal, anulou o S&P, Nasdaq nem tinha formado topo, só que Nasdaq, ó, conseguiu fechar acima da máxima de agosto, então está com o caminho aberto até os 14.800 e pouco, 15.000 pontos. Não sei se vai chegar, né? Já vem subindo legal, mas a situação é essa. Começou aqui com uma formação de fundo duplo no semanal, fez o movimento de alta aqui e está dando sequência nisso aí até agora. E a Alemanha, bom, baita pivô aqui no semanal, pivôzão, fundo mais alto aqui, continua indo, renovou a máxima histórica nessa semana. A gente está muito distante desses caras, mas estamos subindo, é o que importa, tá? Bitcoin, por enquanto, formando fundo no semanal, em região de suporte aqui por indicador. Ethereum também formando fundo aqui no semanal, por indicador, suportes por indicador, né? Aí temos Binance Coin na mesma situação, Solana também, mas está muito perto da mínima aqui. A Cardano também formando um fundo no semanal, aqui não está muito em região de suporte, tá? É, Ripple também formando um fundo aqui no semanal, Luna também, Mana também, Send, Gala, Dogecoin, várias criptos. Dogecoin até que está interessante, apesar dos indicadores aqui na frente. Mas olha como segura nessa região aqui dos 7 centavos, aliás. E bem interessante esse movimento aí de Dogecoin. Axie Infinity também fundo, mas aqui não chama muita atenção, não. Beleza? É isso. Então, ó, Shiba também formando fundo. Nosso EWZ lá não formou fundo, fechou um doji. Aliás, não formou topo, né? Fechou um doji, porque renovou a máxima da semana. O minério lá nos Estados Unidos, sim, deixou uma formação aí de topos, se bem que essa aqui já é a cotação de amanhã, então não, esquece o que eu falei. A China, ó, bem no limite aqui para o pivô de baixa no gráfico diário, tá? Bom, é isso. Alguns papéis me chamaram a atenção, algumas criptos também. Para mim, o papel da semana é a Vale, é o papel que eu vou ficar de olho. Já adiantei para o pessoal da comunidade, do Telegram, aliás, eu não quero comprar a ação. Se eu for fazer alguma coisa em Vale, será em opções, mas isso eu preciso ver ainda como é que o mercado vai reagir nessa semana, tá certo? Um bom restinho de domingo para vocês. Nos vemos amanhã ao vivo no YouTube às 9h30. Valeu!